Olá, meu nome é Carla e hoje vamos para a mensagem devocional do dia 1º de maio de 2025, do livro Café com Deus Pai, com o autor Júnior Rustiroli. Guarde o seu coração. Não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Deus quer que você tenha uma vida extraordinária, mas para isso acontecer é necessário entender que isso quase sempre vai significar nadar contra a maré. Não viver por opiniões ou aprovação alheia é algo muito importante, e Paulo enfatiza isso no texto que lemos. Em contrapartida, a Bíblia conta a história de Saul, um rei que por diversas ocasiões deu mais ouvidos à voz do povo do que às diretrizes de Deus. E isso fez com que ele falhasse em seu reinado, vindo a ser substituído. Não viva por opiniões alheias, pois as pessoas não podem definir quem é você ou que vai viver, mas Deus sim. Entretanto, é necessário ouvir as pessoas certas, ter bons mentores, pessoas de fé maior e mais ousada do que a sua. Eu sempre busquei me cercar de pessoas assim. Isso me fez chegar até aqui. Pare de dar importância ao que a torcida está gritando, pois tudo o que Deus quiser fazer em sua vida ou através dela, Ele irá fazer, independente das críticas ou dos elogios. Há mais de 30 anos, falei para Deus, eis-me aqui, e de lá para cá, tenho obedecido às orientações dele. Mesmo assim, por diversas vezes, recebi críticas que poderiam muito bem ter me levado a parar, mas minha confiança em Deus foi mais forte e permaneci para colher os frutos de justamente ter nadado contra a maré. A partir de hoje, passe a ser conduzido pelo que Deus diz a seu respeito. Tome tantas críticas quanto os elogios e entregue-os ao Pai, pois, ao guardarmos dessa forma nosso coração, nossa fé permanece inabalável. Se você não vive de elogios, tampouco viva de críticas. Leitura bíblica, Atos 5, palavra-chave, inabalável. Se você está gostando do devocional, já curte. E se você não quer perder as outras mensagens dos próximos dias, é só se inscrever aqui embaixo no canal. Vamos para Atos 5. Ananias e Safira. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levaram também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-a morta, levando-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre os povos. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criaram no Senhor e lhe eram acrescentados, de modo de que o povo também levava os doentes às ruas e o colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava.
Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Apóstolos são perseguidos. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficam cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio. Toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Neste momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá, com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo num madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu aos homens fossem retirados por um momento. Então lhe disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, mas se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhe que não falasse no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Espero que você tenha gostado, tenha um ótimo dia e até a próxima mensagem. Tchau!